Muito bem, essa é a primeira aula, né, da Escola para Líderes de Grupos Familiares, Aprofundamento Espiritual, e nós vamos trabalhar temas nessa segunda fase, mais diretos para a questão da edificação pessoal do líder, né, e para que o líder também observe naqueles que ele lideram a aptidão dentro dessas propostas. A aula número 1 vai trabalhar acerca da criação e a queda, tá bom? O objetivo é obtermos fundamentos nas escrituras para se ter uma compreensão do mundo a partir de 3 conceitos básicos. Quais são os conceitos? Criação, queda e redenção. Não há como entender a vida sem entender essas interrelações, né, desses 3 conceitos. A questão da criação de Deus, a queda do homem e a redenção do homem, né? A criação, ela indica um mundo e não um gerado. Ele teve início promovido por um ser que é o único capaz de fazer do nada surgir a vida. Então, é trabalhar muito essa questão da criação, né? Você tem o Gênesis aí para ser uma referência, o capítulo 1 e o capítulo 2. É muito importante para você ter essa noção, né? Então, primeiro é importante a gente observar o quê? Que no primeiro dia Deus criou na própria terra, né? A criação na terra, separação da luz e trevas. No segundo dia, a separação entre as águas de cima e as águas de baixo. No terceiro dia, a separação da terra das águas de baixo. No quarto dia, as águas. No sexto dia, os animais e homens que enchem a terra. E após criar todas essas coisas, Deus afirma de que tudo que ele criou ficou bom, tendo o sentido de elemento estético. Ficou belo, em harmonia e serve para o propósito de glorificar a Deus. E o supremo propósito da criação não foi apenas feita pela palavra, mas também para a palavra. Colossenses 1,16 vai dizer isso, né? Uma linguagem poética do livro de Gênesis, nós podemos dizer que a criação é um presente que expressa o amor do Pai e do Filho. E lógico, a interação aí do Espírito Santo, né? A criação do homem também é tratada nesse tema, e a gente precisa entender que diante de toda a criação, o ser humano é a criatura mais elevada, né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, então isso tem que ressaltar, né? O ser humano é a coroa da criação divina, é o ápice da criação de Deus, né? Deus, de fato, ele se revela aqui ao universo e ele demonstra, através da própria escritura, quem é, né, a raça humana, né? A natureza humana, em primeiro lugar, nós devemos sempre referendar que o ser humano é criatura e não pode ser divinizado. É uma criatura, né? O ser humano não é um Deus em si mesmo, né? Embora a gente tenha esse problema aí entre os humanos, né? O homem, ele foi criado do pó da terra, também outra questão importantíssima, né? E ele compartilha o universo criado, né? O homem possui limitações muito definidas, né? Você vai ver lá no Salmo 8, muito interessante, até uma proposta para sua leitura aí, né? E aí nós temos os mandatos criacionais, né? Por esse privilégio de ser a imagem e semelhança de Deus, o ser humano recebe a responsabilidade de ser mordomo. Ele deve cuidar e preservar tudo que foi criado, né? Então, maravilha. O ser humano recebeu de Deus, nessa imagem divina, a responsabilidade de possuir domínio. Isso não implica tirania ou destruição, né? Mas aí uma questão relacionada à proposta divina para o homem, né? A gente sempre trabalha isso na igreja, falando que é o nosso serviço cristão prestado ao outro, né? Também há um mandato, dentro desses mandatos criacionais, um mandato religioso, um mandato espiritual, né? Que fala do relacionamento de submissão, adoração e serviço ao Criador, né? Você vai ter isso na Bíblia de forma muito clara, né? Um mandato social. Isso aí implica, já no capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 até o 18, é interessante você ler, né? Um mandato social
que implica o relacionamento com seu semelhante, principalmente o relacionamento familiar, manifestação da relação existente da Trindade, um mandato cultural, né, que é o governo do homem sobre toda a criação, sendo ele um mordomo de Deus, Gênesis 1:26. Né? Depois você tem essa questão da queda sendo tratada. O conceito basilar da cosmovisão cristã é a queda. Né? O ser humano, ele perdeu a glória de Deus devido ao pecado. O plano de Deus para a sua vida, então, ele gerou, por causa do pecado, sérias consequências, mas em Jesus Deus resgata esse homem, né? E a gente fica bem claro, precisa entender que o homem é pecador. Gênesis capítulo 3 está aí para definir isso, né? A questão do pecado, a questão da tentação, e o homem cede, o homem ele se perde, e Jesus vem e o resgata, né? As raízes do pecado nós podemos chamar pecado original, né? Inferir em todo pecado possuem três raízes: a incredulidade, a cobiça e o orgulho, né? É interessante, maior ou menor grau, né? A cobiça, essa questão do orgulho do homem, a incredulidade do homem, tudo em consequência da questão do pecado, né? O pecado, a queda teve a sua amplitude muito maior do que a mera percepção da nudez, né? O homem deixou de ter comunhão com o Criador, né? Então o pecado é um estado de distância do homem para com Deus. Por isso que a gente fala que o pecado é um abismo que separa o homem de Deus. Para concluir, então, nesse estudo número 1, né? Estamos na série Aprofundamento, apostila Maturidade, né? Nós estamos trabalhando os temas de maturidade. Concluindo, então, nosso Deus criou todas as coisas para que desfrutássemos dela, mas o pecado nos afastou de sua plenitude. Somente compreendendo e aceitando o sacrifício de Jesus na cruz, o segundo Adão, nós podemos resgatar a plenitude da vida e o viver em santidade com Deus, somente por meio de Jesus. Glória! A gente continua na próxima aula. Até lá!